Boa noite a todos. Nós estamos começando o nosso estudo a respeito das profecias que se encontram nas histórias. Nós estamos retomando a segunda parte do estudo sobre o Mar Vermelho, a travessia do povo de Israel, guiados por Moisés, Deus através do seu servo Moisés. E nós vamos ver a segunda parte, a mais intrigante de todas, porque aqui é o desfecho da história, o milagre e principalmente o motivo pelo qual Deus conduziu eles até aí. E o que isso tem a ver com a destruição de Faraó, os egípcios, e uma ilustração do que seria a destruição final de Satanás e os seus exércitos. E a segunda parte, tão importante quanto, ou até mais, é quais são as lições que essa história nos trazem para nós, povo de Israel moderno, que atravessaremos nosso Mar Vermelho, um tempo de escuridão, angústia que se aproxima, um tempo de ameaça de morte, né? Assim como o povo de Israel passou nesta história. Tudo isso é fantástico, como Deus conduziu esse povo e como nós também seremos conduzidos. Para iniciarmos nosso estudo, nós vamos iniciar com com uma palavra de oração. E o irmão Tarso vai orar por nós, por favor. Boa noite a todos, queridos irmãos. Estamos aqui presentes para mais um estudo bíblico ministrado pelo nosso irmão Zohan, e que aproveitando as mídias digitais para nesse encontro, que é onde nós temos pessoas do estado de Minas Gerais, ou de São Paulo, e isso nos faz aproximarmos mais para aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, eu peço a presença do Espírito Santo para nos clarear nossa mente, nossos corações, e principalmente o Jorro para ministrar a sua palavra. Então, eu te agradeço em nome da presença de cada um aqui, a família de cada um. Eu agradeço ao Senhor e que nos envie um Espírito Santo para nos elucidar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Apenas como recapitulação, no estudo da semana passada, né? Uma das principais perguntas que nós levantamos é por que Deus os colocou numa situação de ameaça de morte? Ele pediu para eles retornarem, sendo que já estavam um pouco à frente. Será que foi para mostrar um cuidado, uma proteção, demonstrar o seu amor, iniciar uma relação de confiança através desse milagre que ele realizaria? Nós dizemos de que não seria uma provação no aspecto de que seria um teste. Deixa eu ver como está a sua fidelidade, a sua fé, porque Deus não age dessa maneira. Essa resposta nós obtivemos no nosso primeiro estudo sobre a árvore do conhecimento e do bem e do mal. Na aparência nós temos uma aprovação, mas há algo mais profundo, um amor mais intenso demonstrado numa simples avaliação de ser uma aprovação. O que Deus pretendia com isso? Uma outra questão, talvez que a gente poderia levantar, será que Deus provocou intencionalmente uma crise para mostrar a libertação e assim mostrar quem ele era de fato? Nenhuma dessas possibilidades constituem a resposta correta. O texto bíblico vai nos dizer qual é o motivo principal para Deus ter conduzido eles diante de uma ameaça de morte. Uma questão que nós precisamos sempre relembrar é que esse povo tinha uma mentalidade de escravo, mais de 200 e poucos anos de escravidão, várias gerações sendo humilhados, pisoteados, esbofeteados. Eles eram mais do que tratados às vezes como animais, não tinham treinamento militar, eram apenas famílias juntadas, eram cuidadores de animais, eram uma nação em formação. E naquele lugar se encontravam muitas mulheres e crianças, um povo indefeso diante da ameaça de morte que estava nas suas costas, um exército de Faraó vindo para atacar e matar todos eles. Então nós temos uma situação sem saída. Deus configurou o afogamento na frente e a espada atrás. O que Deus pretendia com isso?
Algo que também nós podemos ter certeza é que Deus não abriu o Mar Vermelho para o povo passar, porque Deus conhecia outros caminhos para o povo percorrer. Nós mostramos o mapa, Deus sabia muito bem que o atalho era uma opção, Deus poderia ter colocado eles numa nuvem, tê-los levado para outro lugar, numa noite, num abrir e fechar de olhos, eles poderiam ter sido teletransportados, eles poderiam ter ido por outro caminho, diversas possibilidades, com ou sem a presença de um milagre, uma ação sobrenatural, poderiam ter ocorrido. Então, junto com essa pergunta que eu fiz, né, no início da nossa introdução, é Deus não abriu o mar vermelho para o povo passar. E nós vamos entender junto com a resposta que nós vamos extrair do texto, tá bom? Então, como eu disse, Deus não estava sendo incoerente com ele mesmo. Se no futuro, quando Jesus esteve diante da tentação de Satanás, dele demonstrar quem ele era ao se jogar da montanha, né? Dizendo: se tu és o filho de Deus, lança-te, que o teu pai enviará os teus anjos para te salvar. Então Deus não poderia criar uma situação, uma crise, para prover a solução em forma presunçosa, para ele mostrar quão poderoso ele era. E, obviamente, ele é soberano para mostrar o poder dele quando ele deseja, mas o propósito é maior e mais sublime do que apenas se mostrar se ele é de fato tão poderoso ou não, como ele é realmente. Então, são muitas questões que a gente está levantando, justamente para talvez criar, derrubar qualquer barreira que nós tenhamos criado, né, em relação a essa resposta. Foi por amor, foi para demonstrar a fé. Precisamos molhar nossos pés primeiro para depois Deus abrir o mar vermelho. Tem muitas mensagens muito bonitas e maravilhosas, nós não estamos negando isso, né? Mas o que nós estamos querendo é extrair do próprio texto a profundidade da resposta e o que isso tem a ver para as nossas vidas e para os dias futuros, tá bom? Então, vamos para o texto bíblico, novamente, ok? Versículo 11 de Êxodo 14. Nós começamos a extrair esse texto, nós já lemos na primeira parte, mas vamos retomar, porque as palavras-chave são muito importantes. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? A palavra-chave é sepulcros e morte, né? É, diante de uma crise, o povo reage de acordo com o que eles tinham na sua mente e no seu coração. Medo e uma reação muito lógica. A resposta deles é natural e faz todo sentido. Era ali sepultamento, morte e sepulcro que eles encontravam para eles. Uma coisa que eles também estão fazendo é acusar a Moisés de ter errado o caminho e, obviamente, indiretamente, estão apontando o dedo a Deus, dizendo: como é que Deus nos trouxe até aqui? Não faz sentido. Teria sido melhor morrer no Egito e ter sido sepultado lá como escravo e ter um corpo, né, pelo menos sepultado, do que ter o corpo boiando nas águas do Mar Vermelho. Então, a nossa resposta diante de uma crise, de acordo com a natureza, né, e qual natureza nós estamos mais alimentando, ela vai responder em função do que nós estamos fazendo hoje. Vamos reagir com pavor, com lógica humana, com raciocínio, ou nós vamos depender da fé e confiar nos propósitos de Deus? É uma questão que nós precisamos pensar. Versículo 12. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Essas palavras são muito tristes, porque demonstram que o povo de Israel não conhecia Moisés, muito menos a Deus, e é lamentável porque eles estão dizendo nas entrelinhas:
era melhor continuar sendo escravo do que ter seguido a ordem de Moisés e de Deus. Mesmo depois de 10 milagres, né, 10 pragas, a libertação, a saída, é, a Páscoa instaurada, a fé confirmada com o livramento dos primogênitos, eles preferiram a escravidão do Egito. O que vai ser de nós? Vejam que eu estou sempre indo e voltando, né? Na época da história e a época nossa e nossa história futura. O que vai ser de nós quando nós fomos colocados numa situação de crise? Nós vamos nos arrependermos de fazermos parte deste movimento ao ponto de dizer teria sido melhor um tempo de ignorância, um tempo do Egito, um tempo onde eu tinha uma certa bonança, alguns bens, ou até mesmo uma falsa liberdade? Infelizmente, as crises são intencionais por Deus, né? Geram no fogo a retirada do ouro, porém é um peneiramento do povo de Deus também, de maneira que muitos poderão abandonar as nossas fileiras em situações de crise. E, novamente, eu repito, né? Não é por um teste, não é por uma avaliação, não é por uma questão passa, não passa, é por uma questão de fato, responder com aquilo que nós temos no nosso coração. Nós, de fato, queremos estar no céu porque amamos a Jesus e a Deus sobre todas as coisas. Se isso não é uma realidade, em tempos de crise, nós reagiremos como o povo de Israel está racionalmente reagindo neste momento. E aqui eu trago uma diferença, né? Vejam que interessante, como reage um homem que tinha uma experiência muito além daquela experiência que o povo de Israel tinha demonstrado. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. É como se Deus tivesse revelado a Moisés o futuro, porque aqui Deus, o texto está nos dizendo que de fato Moisés é um profeta, e nós vemos o resultado de 40 anos de relacionamento de um homem para com Deus. Então, como a gente falou, né? Cada um de nós tem um deserto particular. Moisés teve seu deserto particular e ele foi preparado para ser líder. Eu tenho nesse grupo aqui seleto muitas pessoas que passaram por dificuldades, provações e pelos seus desertos particulares e hoje são líderes da nossa igreja. E assim como muitas pessoas que não estão assistindo e ouvindo, eles têm testemunhos maravilhosos do que Deus fez pela vida e pela nossa vida. Então, por isso, nós também, como líderes, somos chamados para falar com firmeza, com tranquilidade, né? Mas com muita clareza, a pessoas que talvez vão murmurar contra os nossos líderes e contra nosso Deus. Estai quietos, esperem, tenham paciência que o livramento virá. Há espaço para diferentes níveis de bebês na fé, jovens na fé, ou adultos, né, ou pessoas mais maduras na fé, dentro do plano da salvação. Muitos desses homens precisariam aprender lições de maneiras diferentes que Moisés aprendeu nos 40 anos que ele esteve no deserto. Então, se a gente pudesse resumir, obviamente, né, toda a ação de Deus é para a honra e glória do seu nome. Então, toda essa história que estamos tentando relatar é para provar que Deus é bom, é justo e misericordioso por todas as atitudes que está tomando, inclusive aquelas que ainda nós não respondemos, ok? A principal pergunta: por que Deus os conduziu diante da ameaça de morte? Mas nós podemos entender de que aqui é uma cena onde Deus vai salvá-los sem eles merecerem, sem eles pedirem, e sendo que eles estão renegando de Deus, renegando dele ter os levado até aquele local. É um salvamento não merecido, poderíamos traduzir em linguagens do santuário, né? Uma justificação pela fé que vai ocorrer aqui
momentos antes dessa ameaça ser mais intensa e desse livramento se concretizar. Vejam o que diz o texto bíblico na sequência, capítulo 14, versículos 14 e 15. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. A ordem foi: marchem, molhem os pés. E agora eu estou tentando trazer uma aplicação nova, com certeza, para todos vocês. Quando nós vemos em Mateus 28 a grande comissão, nós vemos que Deus nos disse, né? Nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina esse trimestre sobre missão. Ide, fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os para que esses discípulos cresçam na graça e formem outros discípulos. Então, a primeira ação é ir. A primeira ação é sair da zona de conforto. Aqui, o povo de Israel está também sendo chamado para fazer isso. E como nós já sabemos a história, o fim da história desde o começo, a luz do santuário, nós sabemos que eles foram batizados no Mar Vermelho. Vocês concordam comigo? Então, antes deles serem batizados, eles marcharam, eles foram. Então, vejam que na ordem, a grande comissão se cumpre com eles. Ide, marchem, né? Deus queria formar discípulos com esse povo através das lições que eles aprenderiam, e ele os batizaria neste evento sobrenatural, para que por 40 anos eles pudessem aprender os ensinos sobre o plano da salvação através da escola da salvação, que é o santuário, e todas e outras e muitas lições que Deus tinha preparado para eles. Isso é muito interessante, né? Versículo 16. Então aqui vem uma ação que define Deus usando um homem. Deus falando para Moisés: E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O que vai acontecer no futuro? Nós sabemos que os mares, o mar, representam povos, nações, multidões e línguas na simbologia apocalíptica. Então, nós precisaremos passar pelo meio desse mar tempestuoso, formado por pessoas enganadas, que definem uma ameaça contra nós, mas aqui nós vemos um milagre, né? O poder de Deus, através dos mensageiros, né? Nesse caso Moisés, para que possamos, no meio dessas multidões, passar levando uma mensagem que vai levar verdade para essas multidões, e muitos deles se unirão a nós. Então, nós vemos aqui vislumbres do que vai ser o forte clamor, né? Através do Espírito Santo, nós levaremos o Evangelho com muito poder. E uma outra questão que eu me lembro também neste momento é como Jesus, miraculosamente, ele saiu do meio de uma multidão, quando aquela multidão instigada pelos fariseus queria apedrejá-lo e matá-lo. O texto bíblico não explica os detalhes, mas ele passou no meio. Como é que, se eles queriam apedrejá-lo, como que eles deixaram ele passar? Obviamente, Deus estava operando ali um milagre, né? E isso ocorreu no passado e vai ocorrer novamente no futuro. Por isso que nós não precisamos temer, estejamos no campo, no meio das grandes cidades, ou onde nós estivermos, Deus vai nos colocar e vai nos livrar para sermos instrumentos do forte clamor, para levar essa mensagem a essas multidões. Versículo 17. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Novamente aqui aparece a expressão de endurecer o coração. Faraó teve mais uma vez uma oportunidade de libertação, e bastava ele não perseguir o povo.
Mas ele foi obstinado e perseguiu e encontrou ali sua morte. Quem estava guiando, então, aqui, tentando construir aquelas palavras-chave que estávamos usando, eles entrarão atrás deles, ou seja, eles perseguiriam o povo de Israel até o local do sepultamento, até o local da morte, conforme raciocínio lógico feito pelo povo de Israel. Vamos adiante. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Eu trago novamente aquela questão, né? Antes das pragas caírem, antes do sepultamento dos nossos inimigos ocorrer de maneira final, os egípcios saberão, os babilônios do futuro saberão, os ímpios saberão, o mundo saberá que Deus foi amoroso e justo. Todos reconhecerão a maravilhosa obra de Deus, inclusive, né, na no extermínio final, por ocasião da Nova Jerusalém descendo nas nuvens. Então, em situações de crise, Deus vai se revelar também para com os ímpios. Evidentemente, eles tiveram oportunidades e um tempo de graça oportuno e eles rejeitaram. Então, há um momento em que a graça está aberta, os egípcios podem sair do Egito junto com os israelitas, porém, o tempo de graça se fecha para eles e aí, a partir desse momento, os egípcios não têm mais oportunidade porque eles decidiram assim e lhes resta apenas o que? A destruição. Ok? Versículo 19. Aqui começa o desfecho, essa parte muito interessante. E o anjo de Deus, quem é esse anjo? Se nós estamos falando de um tempo de crise, um tempo de sepultamento, ameaça de morte, Daniel 12:1 nos diz de que na hora mais escura da noite, né, da história da humanidade, um tempo de angústia qual nunca houve até aqueles dias, Miguel se levantará. Quem é esse anjo que está sendo falado aqui no texto de Êxodo? É o próprio Cristo. O anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, ele ia adiante como? Através de uma coluna de nuvem. Então, você se lembra que a gente falou? Jesus é a rocha, Jesus é a água, Jesus é a coluna de nuvem, é a coluna de fogo, Jesus é tudo, o autor e consumador da nossa fé. Então, essa coluna de nuvem, ela se retirou da frente do povo de Israel, pois dirigiu eles para marcharem. E aqui nós vemos o início da noite chegando, ok? Um tempo de escuridão mesmo. Eles iniciaram essa travessia no início da noite e na madrugada viram o livramento. Então se retirou Jesus, fisicamente falando, aí através de uma coluna de nuvem, e se colocou atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Então, aqui nós vemos uma situação única no início dessa travessia e única no Êxodo. Toda vez a coluna ia à frente deles. Desta vez vai atrás. Primeiro guia, depois se coloca atrás para protegê-los dos egípcios. Então, é um momento único onde, vamos ler no texto aqui, ela vai se transformar numa coluna de nuvem para os egípcios, umedecendo a jornada e dificultando a caminhada deles, e uma coluna de fogo para os israelitas, para iluminar o caminho quando eles forem passar em seco. Ok? Versículo 20, o texto continua. E aqui cabe mencionar também, apenas mencionando alguns dados sobre a geografia do Mar Vermelho. O Mar Vermelho, ele tem uma profundidade máxima em torno de 2.500 metros. A profundidade média do Mar Vermelho é de 500 metros. Porém, os estudiosos da época, os teólogos, arqueólogos,
eles entendem de que um dos possíveis lugares por onde eles passaram, a gente mostrou no mapa no estudo passado, existe um banco de areia com uma profundidade média de 30 metros. Então, seria nesse local que Deus operou o milagre, ok? Então, vamos para a leitura desse versículo. E ia, quem? Essa coluna, né? Entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, para os egípcios, por isso que eu disse, né? Ele se transformou unicamente naquela situação em duas coisas ao mesmo tempo: nuvem e fogo. Nuvem para os egípcios, provendo trevas, escuridão, umidade, e para estes clareava a noite, conforme está nessa ilustração aqui. Para os israelitas era iluminação, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. O que isso me diz em termos do que vai acontecer no futuro? Se nós seremos ameaçados pelos inimigos nossos através da figura de Satanás, que representa Faraó, dos seus exércitos, que representam os anjos de Satanás, e os símbolos apocalípticos, a besta do mar, da terra, e todos os outros instrumentos inimigos nossos, isso significa que no futuro é, é certo de que nós estaremos muito próximos de termos um contato com esses inimigos, mas em nenhum momento na história mais escura, né, da humanidade, nós não entraremos em contato com eles, porque Deus, o anjo Miguel, virá para nos livrar. Isso significa que estaremos tão perto deles que sentiremos a ameaça de morte, uma angústia da perseguição. Porém, sentiremos a presença, mas nós não entraremos em contato com eles. Não sei como Deus vai fazer isso. Não sei como será, não sei onde estaremos, se nós estaremos com um sinal, eles nos localizarão, se nós estaremos mais providos de tecnologia, se eles estarão nos perseguindo nas montanhas ou estaremos nas cidades, não sei. Mas o que eu sei é que na hora mais escura da noite, Deus vai provocar escuridão para os egípcios, né, para os ímpios babilônicos, e será luz para os seus filhos no momento de escuridão e angústia. Então, se a gente pudesse friamente, é muito fácil falar isso agora, né, que estamos sentados confortavelmente assistindo uma classe desta maneira, é muito fácil dizer que será apenas uma ameaça. Mas, de fato, precisamos confiar isso agora, né, que ainda não está ocorrendo, que será apenas uma ameaça. Nós não morreremos porque há promessas para o povo de Israel, porque muitos permanecerão vivos até a volta de Jesus, mesmo passando pela perseguição, decreto de morte, etc, etc. Então percebam que essa história nos fala também e nos está toda alinhada com os eventos finais, né, conforme Ellen White comenta e os textos de Apocalipse. Ok? Vamos adiante. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Quais são as aplicações desse texto, desse símbolo? Primeiro, fisicamente, Deus enviou através do seu poder um vento, como se fosse um secador, né, gigantesco, um ventilador, e as águas se abriram e a terra apareceu e eles poderiam passar em seco. Mas não é à toa que o texto bíblico vai dizer um vento oriental. Quem já estudou com a gente o livro de Daniel, em Daniel capítulo 11, nós vimos de que o forte clamor representado, né, pela mensagem dos três anjos, e principalmente do quarto anjo, a mensagem verdadeira vem do rei do norte, genuíno e verdadeiro, que é o rei do norte, Jesus. Então, essa mensagem vem do Oriente, ok?
Existe um rei do norte falso que vai perseguir o povo de Deus, mas esse vento que vai permitir que nós passemos no meio da perseguição, de forma miraculosa, escapando da morte, virá através do poder do Espírito Santo que será derramado na chuva serôdia, e nós teremos os dois milagres, né? Levar essa mensagem ao mundo e passar blindados, protegidos por esse Espírito Santo que está nos concedendo esse poder. Vamos adiante, versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua direita e à sua esquerda. Como a gente vinha comentando, né? Não sei como isso vai acontecer, mas as águas serão motivo de ameaça, motivo de medo, motivo de perseguição e morte, mas ao mesmo tempo serão como paredes que permitirão a nossa passagem para um outro destino e depois definirão a morte dos nossos inimigos que estão nos perseguindo. Então lembre-se disso. Sepulcro, sepultamento, morte. Morte de quem? Não do povo de Israel, dos egípcios e de Faraó e Satanás. Ok? Então, as águas têm um paradoxo muito interessante. No início são ameaça, no meio são intensidade de ameaça, no final são aliadas do povo de Deus, porque elas matam e aniquilam os nossos inimigos. Como é que as águas que eram ameaça depois se tornam aliadas nossas no futuro? Por causa do forte clamor, do forte pregão, a mensagem que vai permitir que milhares de pessoas abandonem essas multidões enganadas. E aí nós estamos parafraseando o Apocalipse, né? Sai dela, povo meu, a mensagem do quarto anjo. E essas multidões que nos ameaçavam serão as nossas aliadas para prover o livramento para nós e a morte para os inimigos verdadeiros do nosso povo, da nossa igreja. Então isso é muito interessante, porque essa dualidade já ocorre aqui nessa história e no futuro também vai ocorrer, ok? Vamos para o versículo 23. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles. Quantos egípcios entraram? Vocês se lembram? Faraó levou todos os cavaleiros, todos os carros, todos os cavalos, todos os generais. E entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e seus carros e seus cavaleiros até ao meio do mar. E aqui nós começamos a encontrar a resposta verdadeira do motivo pelo qual Deus criou esta crise. Aonde estava colocando Deus os inimigos do povo de Israel? Não seria no local mais oportuno para encontrarem eles sepultamento, morte, destruição? E exatamente todos eles, Faraó, Satanás, os seus anjos, a besta do mar, a besta que surge da terra. É muito interessante que essas águas inimigas depois se tornam aliadas do povo de Israel e se tornam inimigas dos que representam Faraó e seus exércitos. Estamos falando de Satanás, seus anjos e todos os instrumentos do mal. Então, o momento da ameaça é muito curto, é muito forte a ameaça, um tempo de angústia qual nunca houve, né? E na hora mais escura, no momento mais ameaçador, Deus coloca no melhor lugar que Satanás poderia estar, no momento e no local onde ele será destruído. Destruído por quem? Pelas águas. Vejam que já estou antecipando, né, a resposta. Então, é muito provável que a distância que eles tenham percorrido nessa travessia tenha sido de 8 a 10 quilômetros.
Então, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas ali atravessando, isso levaria com uma velocidade muito baixa, né? Em torno de 3 a 5 horas para essas pessoas atravessarem. Então, foi lento do ponto de vista de que a ameaça era muito intensa, mas foi rápido do ponto de vista em quanto tempo Deus resolveu esse esse desfecho dado aos egípcios e aos inimigos do povo de Deus, ok? Então, vamos adiante. Versículo 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. É, como a gente estava comentando, né? Quando a nuvem se colocou entre os egípcios e entre os israelitas, foi umidade, né? Chuva, barro e qualquer situação que a nuvem poderia trazer para os egípcios, porque as rodas dos cavalos travavam na areia, na terra, né? Então, de um lado estava seco da coluna e do outro lado estava úmido, e os carros se atrapalhavam, os cavalos caíam e o exército não podia avançar. E mesmo com cavalos, eles não conseguiram avançar e ir adiante, né? Então, quem alvoroçou o acampamento inimigo? Você se lembra dessas palavras quando Gedeão, também com apenas 300 homens, acabou com milhões e milhões de midianitas que estavam acampados ali? Quem alvoroçou os midianitas? Não foi um alto clamor? Não foi o fogo, né, eh, do Espírito Santo? Não foi cântaros, né? Ou, desculpem, vasos que foram quebrados e esse barulho trouxe pânico e esses midianitas, né, começaram a se matar uns aos outros. Deus vai alvoroçar o campamento inimigo nos últimos dias também. E bastarão apenas 300 homens, né? Apenas 3 amigos de Daniel, apenas poucos homens como Moisés para levar essa mensagem do forte clamor a essas multidões. Então, tudo isso é uma aplicação direta com o que vai ocorrer no futuro nas profecias de Apocalipse que nós já estudamos. E como a gente estava falando, né? E tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. No meio do mar, no local certo da morte, de um bando ou do outro, mas neste caso essa percepção foi notória para os egípcios. Eles reconheceram que Deus estava batalhando no lugar deles, assim como os midianitas e Gideão, os seus 300 valentes, reconheceram. Pouco antes de Jesus voltar, será o reconhecimento dos ímpios? As rochas caiam sobre nós, reconhecendo o pecado, a iniquidade, a falta de aceitação das milhares de oportunidades que eles perderam. O que os ímpios dirão? Do mesmo modo, né? Fujamos, mas não haverá mais saída. Alguns tentaram voltar, mas sem sucesso. E ali eles encontraram o local da sua sepultura. Vejam o que Ellen White vai dizer a respeito dessa situação. Agora, porém, que o exército egípcio se aproximava, esperando deles fazer fácil presa, a coluna de nuvem levantou-se majestosamente para o céu, passou sobre os israelitas e desceu entre eles e os exércitos do Egito. Um muro de trevas se interpôs entre perseguidos e perseguidores. Os egípcios não mais puderam divisar o acampamento dos hebreus e foram obrigados a parar. Mas, intensificando-se as trevas da noite, o muro de nuvem se tornou uma grande luz para os hebreus, inundando o acampamento todo de claridade. E o que a gente estava falando, né? Em nenhum momento os egípcios tiveram contato físico ou visual com os israelitas. Os israelitas sabiam que eles estavam lá, mas não viram nem se tocaram, nem encostaram com espada, com cavalos, com carros. E, se a gente pudesse, né, usar a imaginação, imaginem,
Por um lado, 1,5 milhão de pessoas em murmúrio, com medo, com pavor, com expectativa de atravessar um lugar, 2 paredes gigantes de água, e 1,5 milhão de pessoas clamando e gritando, né? Porque é um forte clamor, é um momento, não sei quantos quilômetros poderia ser ouvido, né? Essas vozes. E do outro lado, carros se quebrando, rodas de madeira quebrando, cavalos gritando, os egípcios, soldados desesperados. Vejam que ambos grupos têm clamores diferentes, né? Uns não sabendo o final, mas confiando em Deus e na proteção e vendo o milagre acontecendo, e outros vendo destruição e agonia e angústia sem esperança, né? Então, assim, da mesma forma, será no futuro. Então, versículo 26, e disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Nesse momento, no local oportuno, Deus conduziu não o povo de Israel, e sim os egípcios para o momento mais glorioso, onde Deus poderia resolver o grande conflito que seria a morte e a aniquilação dos inimigos de Deus. Então, o mar foi aberto, não para a passagem do povo de Israel, e sim para a morte e sepultamento de quem? De todos os cavalos, generais, sargentos, soldados, faraó, etc. O que isso diz a respeito do futuro? O mar, com a dualidade que nós já comentamos, será usado por Satanás através do engano, e eles entrarão em perseguição, e no local onde ele mais aparenta ter sucesso, encontrará o seu sepultamento e a sua destruição. No futuro será assim também. Nós podemos confiar porque estamos examinando uma história com paralelismos maravilhosos para o futuro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. No meio do mar. Esse local geográfico é muito especial porque ele eh, conecta todas as palavras-chave que nós estamos trazendo até aqui. O texto bíblico seguinte vai confirmar ainda isso. Vejam, versículo 28. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar, e nenhum deles ficou. Faraó foi morto, seus soldados, as forças das águas acabaram com a sua existência, e nós precisamos agora responder que Deus preparou essa crise para acabar e exterminar os inimigos de Israel. Deus profetizou uma crise futura, um mar, povos, nações, multidões e línguas enganadas, configurando uma dualidade e ameaça para depois serem motivo da morte de Satanás e seus anjos, será o motivo da morte e da aniquilação de Satanás, seus anjos e seus instrumentos. E aqui nós começamos a trazer elementos que talvez nos intrigam, né? Isso significa que Deus estava trazendo, levando o povo de Israel e usando esse povo como isca. Vocês percebem isso? Se o motivo não é o livramento do povo de Israel e sim a morte dos inimigos, e os inimigos só avançam até o meio do mar porque estão achando que vão perseguir e pegar e matar os israelitas, então o povo de Israel é usado como quê? Como isca para que os inimigos entrem no melhor local onde eles possam ser sepultados. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, ok? Vamos agora falar sobre e vamos dar aquela resposta, né? Por que que a gente colocou no título que essa história também descreve o fim de Satanás? Porque a gente falou
no episódio 1, né? Faraó representa Satanás. Faraó era o governante e o maior sacerdote pagão daquela nação. Ele era a figura com a dualidade, né? Poder político e poder religioso. Ele, através do livro dos mortos, levou a mensagem de imortalidade da alma para todas aquelas nações que estavam ao redor. No futuro será muito parecido. Esse faraó, ele guardava o domingo, porque o sol era a divindade de maior presença em todas as outras divindades que ali existiam. E no futuro, o domingo será uma segunda mensagem que vai aglutinar e vai estruturar esse engano que a gente está falando aqui, né? Então vamos falar através dos simbolismos que a Bíblia nos traz desse inimigo que será destruído ali. Vamos para o livro de Jó. No livro de Jó existem dois animais muito particulares e um deles em especial vai representar a Faraó e a Satanás especificamente. Quando Jó ele questiona a Deus, dizendo: Senhor, eu não pequei, fui fiel a ti, sou justo, por que isso tudo está vindo para mim, etc, etc. E a gente conhece a história, os amigos de Jó vão, tentam dissuadi-lo, acham que ele pecou e Deus está sendo justo a enviar o castigo, etc, etc. E no meio e no auge do questionamento de Jó, Deus aparece para Jó e ele faz algumas perguntas intrigantes. Onde você estava quando eu fundei, né, o universo, as leis, o planeta, criei a lei da gravidade, etc. Como Jó não sabia responder, então Jó entende que Deus está lidando com coisas mais complexas. E diante do segundo questionamento, por que eu estou recebendo todos esses problemas, né? Por que a minha família morreu? Por que eu estou doente? Por que meus filhos morreram, etc. Deus não disse para ele, olha, é por isso, por isso, por isso, está acontecendo isso por isso, porque há um julgamento, estou sendo acusado. Nada disso. É intrigante que a resposta de Deus é a descrição de dois animais. E é através da descrição de um, o Leviatã, que Jó vai encontrar a resposta a esses questionamentos que ele levantou para com Deus. E por isso que o texto bíblico diz, né, Jó 41, 1 e 2. Deus está descrevendo um animal. Não é um animal físico, é uma linguagem simbólica que está querendo falar de um outro ser. Percebam. Poderás tirar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda. Podes pôr um anzol no seu nariz ou com um gancho furar a sua queixada? A pergunta o raciocínio que nós podemos fazer, é, aonde mora esse animal se ele pode ser pego com um anzol? Não mora no mar? Não é um habitante do mar? Novamente aqui aparece, né? Colocar um anzol no seu nariz. Ele mora no meio das águas. Estamos fazendo uma conexão com o Mar Vermelho, a história da travessia do povo de Deus pelo Mar Vermelho. Vejam como esse animal é descrito na sequência. Fará ele aliança contigo, ou o tomarás tu por servo para sempre? Deus é maravilhoso, como ele resolve questionamentos de um homem, fazendo perguntas complexas para ele, né? Ninguém há tão atrevido. Como é que um animal poderia ser atrevido? Será que Deus estava se referindo a um outro ser, na verdade? Que despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem foi o único ser que foi atrevido o suficiente para questionar o governo e a autoridade de Deus no universo? As suas fortes escamas, se tem escamas, ele mora onde? No mar, correto? São o orgulho, o seu orgulho. Então, qual é o ser que desafiou a Deus e que tem orgulho por natureza ou na sua origem? Cada uma fechada com um selo apertado. Creio que você já tem a resposta, né? Se a gente sabe que Faraó representa Satanás, a quem este animal está representando? Vamos confirmar as suas suspeitas. As profundezas faz ferver.
O que ele está dizendo aqui, Deus? Que esse ser, Satanás, ele pega as multidões, as águas, as agita, as faz ferver pelo engano que ele provoca nelas, e ele conduz elas conforme ele quer até um certo momento, obviamente, né? Faz ferver como uma panela, seja para as batalhas, para as guerras, seja para a perseguição, etc., né? Torna o mar como uma vasilha de unguento. Após si, deixa uma vereda luminosa, para que o abismo tornado em brancura de cães. Na terra não há coisa que lhe possa comparar. Ou seja, não há nenhum inimigo, ser humano, terrestre, que possa vencer esse ser, pois foi feito para estar sem pavor. O texto bíblico ainda vai adiante. Vejam. Ele vê tudo o que é alto. Em Ezequiel 28, nós não temos a descrição do rei de Tiro, que Satanás almejou ser como o Altíssimo, ter o trono, se assentar no trono de Deus. É rei sobre todos os filhos da soberba. Todos os seus seguidores são imitadores de Satanás, têm orgulho, prepotência e soberba. Então, o que Deus está dizendo para Jó, através dessa resposta, descrevendo um ser é, muito, muito especial, é Deus está dizendo para ele: olha, Jó, eu estou lidando com coisas mais complexas. Não é só a sua existência, não é da sua família. Eu estou lidando com um grande conflito. Eu estou lidando com um ser que está me acusando diante de outros seres que eu criei. Eu estou lidando com um problema maior daquele que você consegue nem sequer imaginar e muito menos resolver. Esse ser está causando todos esses problemas e você faz parte de um grande conflito e por isso você entrou no meio dessa história injustamente, mas para provar que através da sua dependência do meu amor e da sua fé, você poderá ser um instrumento meu para provar a todos que eu sou bom, amoroso e justo. Então, Satanás é esse ser que mora no meio do mar das multidões, se esconde através delas, engana, e ele faz ferver essas multidões para perseguir o povo de Deus. E se você não foi convencido até agora, né? Vejam qual será o fim a respeito desse ser. Vamos para Isaías, né? Isaías é o apocalipse do Antigo Testamento. Naquele dia, qual é esse dia? Quando a gente traz aquele dia é um dia terrível, né? Um dia da segunda vinda de Jesus, o dia da destruição final, sempre um dia futuro, né? Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz e o Leviatã. Deus está usando na visão de Isaías as mesmas palavras que usou com Jó. Se a gente pudesse parafrasear Apocalipse 12, né? O dragão, a serpente antiga, o diabo, Satanás, o Leviatã de Jó. A serpente tortosa e matará o dragão que está no mar. Então, o que nós vemos aqui é uma conexão entre Jó, Êxodo 14, Isaías, e daqui a pouco nós traremos os textos de Apocalipse, dizendo: Satanás vai morrer no meio das multidões que ele enganou. As suas aliadas, até um determinado momento, serão as suas inimigas, e elas serão, depois do forte clamor, se tornarão as suas inimigas, porque reconhecerão o engano, e em vingança, esse ser será destruído nas mãos dessas multidões. Vamos para o cumprimento final. A gente falou que Apocalipse é a leitura final de todos os livros que trazem paralelismos para uma aplicação final e futura, né, que se encontra nesse livro. E sairá para enganar, perdão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. O Armagedon,
a última batalha, né, entre irmãos da fé, entre Caim e Abel do futuro, como a gente já estudou, vai ser entre milhões e milhões de pessoas da porta larga enganados, e ele, Satanás, o Leviatã, o dragão, vai juntar essas multidões para uma última batalha. E os 10 chifres que viste são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Vejam que depois do forte clamor, depois do Espírito Santo ter levado uma mensagem para essas multidões, esses instrumentos de Satanás, tendo percebido o engano do qual eles participaram, e em sentimento de vingança, e após o fechamento da porta da graça, o que que eles vão fazer? Essas mesmas multidões, esse mesmo mar, se constituirá o motivo da destruição de Satanás. E aqui já aparece a palavra fogo, né? Por quê? Porque Apocalipse 20 vai confirmar o que Apocalipse 17 está dizendo. E aqui nós vamos agora para o momento em que a Nova Jerusalém está descendo do céu, né? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Quem? Aqueles que ressuscitaram depois do milênio. Aqueles que, junto com Satanás, depois de ter sido desacorrentado, né? Da sua do seu milênio, né, de onde ele permaneceu encadeado sobre as correntes, né, das circunstâncias. Então eles vão cercar o arraial dos santos, a cidade amada, e de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. Por que que desce fogo do céu? Se nós pudermos dar a resposta. Porque essas multidões, esse mar, eles, em vingança contra Satanás, eles vão atacar e devorar o seu corpo e a sua carne. O que que vai ocorrer aqui? Você sabe muito bem que Deus vai mostrar como um filme para todos aqueles ímpios que Deus foi amoroso, justo e misericordioso. E por isso a destruição é merecida. Quando eles perceberem que Deus foi justo, o que que eles vão fazer? Essa multidão, na verdade, não vai atacar a Nova Jerusalém. Eles só cercam o arraial, até porque seria desproporcional, eles não conseguiriam atravessar os muros, né? É uma situação final de uma última ameaça, mas quando eles percebem através desse filme o que Deus foi bom e o enganador e o causador de todas as angústias foi Satanás, então eles vão contra. E aqui a gente poderia usar a imaginação, não sei como Deus vai resolver isso, né? Um ser espiritual, Satanás e seus anjos, talvez vão se materializar em seres físicos, e então seres físicos que ressuscitaram após o milênio, eles vão atacar e vão destruir, vão destroçar, vão em vingança e usando as espadas tentar acabar com todos esses inimigos. E então, por misericórdia, diante de umas cenas terríveis, nunca vistas até aquele momento, né? Deus lança fogo da santa cidade, mostra a sua natureza, destruição, né? O seu caráter de destruição para os ímpios, e esse fogo e enxofre consome quem? Toda aquela cena terrível e espantosa que está ocorrendo à vista dos filhos de Deus. Então, o fogo não é para matar Satanás. O fogo é misericórdia para que aquelas cenas finais se interrompam e a destruição que ambos grupos merecem, os que estão destruindo o Satanás e seus anjos, e esses homens já sem esperança e ainda com desejo de vingança e morte, etc., etc., todos eles serão destruídos, né? Então, somente com Êxodo 14, Isaías e Apocalipse, podemos detalhar um pouco melhor o motivo pelo qual Deus derrama um fogo para a destruição, ok? Então, Satanás não morre por causa do fogo, ele é destruído pelas próprias águas, no meio das águas. E por misericórdia, Deus derrama fogo para consumir todos esses que estão sendo representados nesses dois grupos. Voltamos para o nosso texto para irmos para o final do nosso estudo. Êxodo capítulo 14, versículo 30.
Acabou a destruição, os inimigos foram sepultados, Israel passou em seco, e então o texto bíblico diz: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Uma outra pergunta que nós lançamos para despertar a curiosidade de vocês, né? Por que Deus precisou mostrar os mortos para os israelitas? Por que Deus precisaria mostrar os corpos, a destruição com fogo e enxofre para aqueles que estão na Nova Jerusalém, assistindo e vendo essa destruição? No caso do passado, porque os israelitas tinham mentalidade de escravos e eles não poderiam permanecer livres de ameaças mentais, né? Traumas antigos dos açoites, das humilhações, se eles soubessem que os egípcios ainda estavam vivos. Eu pergunto para vocês, em que momento Israel foi de fato liberto? Quando eles abandonaram o Egito por ocasião da saída e as 10 pragas, ou quando eles viram os mortos, os corpos dos seus inimigos boiando nas águas do Mar Vermelho. Se eles montassem as suas tendas no deserto e eles colocassem as suas crianças dentro, os seus animais, e durante a noite eles se lembrassem que ali no Egito estavam milhares de soldados que a qualquer momento poderiam persegui-los, matá-los ou levá-los de volta para o Egito, mesmo no deserto, mesmo depois da Páscoa, mesmo depois do livramento através das 10 pragas, eles não seriam completamente livres. Quando se concretizou a liberdade do povo de Israel? Somente quando eles assistiram, viram a morte dos seus inimigos. Por que que Deus em nenhum momento permitiu que eles se vissem no momento mais escuro, no momento de maior intensidade dessa noite ameaçadora? Porque havia um propósito, eles não poderiam suportar. Mas por que Deus mostrou depois de que tudo passou? O dia estava raiando, a madrugada estava terminando, e a luz, né, dos primeiros raios de sol mostrou o quê? Os corpos boiando dos seus inimigos. Quando é que o povo de Deus será completamente livre para podermos acampar nas novas moradas que Jesus está preparando para nós? João 14, 1 a 3. Quando nós vivermos a concretização da festa dos tabernáculos. Somente quando tivermos certeza de que todos os nossos inimigos estarão destruídos. Nós precisaremos sermos batizados, assim como Israel foi, com uma ameaça de morte, e o batismo configura um sepultamento, pela mesma ilustração espiritual, é sepultamento e ameaça de morte para aqueles que vão nascer como novas criaturas e iniciar o quê? Um discipulado eterno ao lado de Cristo pela eternidade, entendendo lições maravilhosas que nós não entendemos até hoje, e pela eternidade, né? E aí, de novo, parafraseando Mateus 28, né? Ide, nós marcharemos, entraremos dentro do mar, da ameaça de morte. Elas serão nossas inimigas, depois nossas aliadas. Seremos sepultados, nasceremos como novas criaturas. Lá, quando a Nova Jerusalém descer, nós veremos os corpos dos nossos inimigos sendo destruídos pelo lago de fogo. E então iniciaremos a jornada de quê? De um discipulado eterno. E pela eternidade nós receberemos o ensino do plano da salvação através do santuário que estará. Não haverá mais um santuário, mas o próprio Deus, né? A própria presença nos ensinará todas essas lições no futuro. Quantas verdades maravilhosas Deus preparou para nós através dessa história. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e a Moisés, seu servo. Então, no futuro, nós poderemos finalmente, né, dizer quão grandioso é. Nós sabemos que ele é grandioso, nós sabemos que ele é maravilhoso, criou todas as coisas.
Mas quando nós vermos tudo isso, nós teremos de fato ciência visual, né, presencial e testemunhas de quão poderoso e grandioso é o nosso Deus quando essa destruição virar e acontecer. Por qual motivo Deus os levou até ali? Eles foram isca. Eles foram motivo pelo qual os inimigos entraram até o meio do sepultamento. Essa lição é intrigante, porque, Johan, você está dizendo que Deus vai usar o povo de Deus para ser isca daquilo que Satanás vai fazer conosco? A resposta vem de como Satanás atuou quando Jesus estava indo para a cruz do Calvário. Satanás não tinha outra alternativa a não ser causar dor e sofrimento a Jesus e conduzi-lo, né? Porque Jesus estava conduzindo tudo. Satanás não tinha outra alternativa a não ser causar dor e sofrimento, e ele viu inevitavelmente que Jesus morreria como um cordeiro, derramaria seu sangue, e todas as profecias que Satanás estudou e sabia que deveria evitar, ele foi parte do cumprimento dessas profecias, e Jesus morreu, inclusive Satanás participando desses sofrimentos através dos instrumentos do poder romano e dos fariseus e dos sacerdotes israelitas. Como será no futuro? Satanás não terá outra alternativa a não ser perseguir o povo de Deus, e mesmo sabendo que ali encontrará destruição, não tem outra alternativa a não ser ali encontrar a sua destruição final. A gente sabe e conhece de que Deus nos ama, nos protege, mas no futuro tudo isso vai acontecer para Deus demonstrar o seu poder, seu amor, seu cuidado, nosso relacionamento crescer, aumentar para com Ele, mas o motivo não é isso, o motivo é destruição final dos nossos inimigos. Se vocês querem, né, e vocês encontraram que tudo isso faz sentido, utilizando as palavras e os textos que nós concatenamos, né, no estudo de hoje, vejam que Êxodo 15, e desculpem pelo tempo, mas só para terminar de maneira totalmente digna, né, como esse estudo tão profundo e tão maravilhoso merece, Êxodo 15 vai dar a resposta para a qual nós encontramos no capítulo 14. Em que consiste o cântico de Moisés? Se os 144 mil terão o mesmo cântico, em que consiste esse cântico? Vamos ler esse cântico juntos, né? Não todo o capítulo, mas vocês podem ler em casa. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Eles sabiam o que tinha acontecido? Todos os cavalos, todos os inimigos foram mortos. Lançou no mar os carros e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho. Eles não estão dizendo, Deus nos livrou da morte, Deus nos salvou, nós passamos em seco, Deus é poderoso. Não, eles não estão cantando assim. Eles estão dizendo, os nossos inimigos foram sepultados, foram afogados. Versículo 8 a 10. E com o seu sopro de tuas narinas, vocês se lembram, né? Deus nas suas narinas, ele o quê? Soprou, né? Amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada e minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar e os cobriu. Afundaram-se como chumbo em veementes águas. Destruição, sepultamento e morte. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros, com seus cavaleiros, entraram no mar. Esse é o cântico. E o Senhor fez tornar as águas no mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco no meio do mar. No futuro, 144 mil dirão: olha, o mundo inteiro enganado virá nos perseguir. Os anjos de Satanás,
o Espírito Santo sendo retirado, essas pessoas com ira, nunca antes vista, virão para nos perseguir e matar, e o Senhor destruirá os nossos inimigos, aqueles que nos ameaçaram de morte. Esse cântico será o mesmo cântico que Miriam, Moisés e todos os israelitas cantaram naquele dia, naquele grande dia. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. E eles reconheceram quão poderoso e glorioso era o Deus que os livrou da presença dos seus inimigos. Nós ainda nos encontramos com a presença dos nossos inimigos. E é nesta condição que nós precisamos formar o nosso caráter, para que quando nós formos batizados pelo Espírito Santo e possamos levar o forte clamor para as multidões, os mares, possamos passar pelo meio delas miraculosamente, e elas se tornarão as nossas aliadas, porque dali sairá um povo que abandonará a Babilônia. Na hora mais escura, mais terrível, Miguel se levantará para nos livrar. Quando a ameaça vier, futura, da intensidade que nós não imaginamos, conhecendo essa história, nós poderemos confiar e nos entregarmos nas mãos de Deus. Onde nós estivermos, Deus proverá o livramento. E a destruição final virá. E eu fico maravilhado como, inclusive, né, a grande comissão vai se repetir pela eternidade. Nós seremos batizados, nós marcharemos, nós seremos ensinados pelos anjos, nós ensinaremos, seremos discípulos e levaremos essa graça para outros mundos, contando as maravilhas que Deus operou em tempos de crise, de dificuldade, e pela eternidade contaremos o que representa e o que representou a graça para a nossa vida. Você gostaria de fazer parte desse grupo? Se Jesus voltar na nossa geração e nós permanecermos vivos, nós podemos ainda pertencer a esse grupo de elite chamado 144 mil. Somente os que passarem pela grande tribulação poderão entender o que é passar pelo tempo de angústia qual nunca haverá, e cantar e se gloriar e se alegrar com o cântico de Moisés e dos 144 mil. Deus é poderoso, Deus conhece o futuro desde o início, Satanás não poderá fazer outra coisa a não ser nos atacar e nos ameaçar, mas o livramento está assegurado. Glória a Deus, porque essa história vai se repetir e nós podemos confiar, e um dia poderemos conversar sobre mais lições que talvez nós poderamos extrair pela eternidade a respeito dessa história. Que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer parte desse grupo. Oremos. Querido Pai, nosso bom Deus, Senhor, te agradecemos pela profundidade, pela maravilha da tua palavra, como o Senhor, mesmo sem utilizarmos o Apocalipse, poderíamos confiar através dessa história do fim que o Senhor vai proporcionar para os teus filhos, da destruição que virá para os nossos inimigos. Ó Senhor, não permita que as crises nos levem a querermos voltar para o Egito, a querer abandonar a nossa jornada. Nós queremos permanecer firmes e fiéis aos teus propósitos. Embora pareça que um câncer, uma doença, um desemprego está ao nosso redor, nós sabemos que todas essas dificuldades são a única saída que o inimigo encontra para nos atingir. E é através de situações de perigo, de ameaça, Senhor, que nós sabemos que o inimigo encontrará ali a sua destruição. Podemos confiar, podemos nos entregar nas tuas mãos, e mesmo que sejamos iscas espirituais para que essa destruição ocorra, Senhor, que nós venhamos como Jó dizer após o tempo de crise e reconhecermos de fato quem o Senhor é. O Senhor tem um grande conflito para resolver. Nós apenas somos seres minúsculos, impiedosos, falhos, pecadores, que nós não entendemos o grande conflito nem sequer da nossa própria vida, mas nós podemos confiar nos teus propósitos. E como Jó, um dia que nós possamos dizer: agora eu conheço quem de fato és tu, nosso Deus e Salvador.
Nós te agradecemos e te pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém.